Bom dia a todos. Parece que já temos quórum. Vamos então iniciar esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal, convocada fundamentalmente por causa do ponto 4 do reconhecimento de interesse público municipal da regulamentação de instalações de atividade pecuária. Tinha ficado pendente e que é muito em cima da hora a sua resolução, mas vamos tentar tudo para não inviabilizar esta atividade económica tão importante no nosso município. Como sabem, sendo uma sessão extraordinária, não há período antes de ordem do dia, portanto vamos diretamente entrar no período de intervenção do público. Há um senhor presente que tem uma intervenção para fazer, que se chama o Sr. António Silva Freixo. Eu dava-lhe a palavra. António Silva de Freixo. Não posso dizer? Faz favor, faz favor. Podia ser. Era por causa de uns aviários que tinha lá o meu pai, só que não pediu a certidão. Quando cá veio já tinha passado o prazo. Mandaram uma carta, só que pronto, dizia que era até o dia 2, e eu pensava que era aqui até o dia 2. Pronto, o aviário até tem licença, tem as coisas aqui na Câmara e tudo, só que ainda não saiu a licença de utilização. E sem isso não dá para fazer o reato. E a partir de janeiro já não dá para... Não dá para... Pode-se acrescentar, não é? Sim. Então o vereador que tratou do assunto vai estar? Pronto. Portanto, em princípio, mas se quiser, acho que não ficou gravado, se quiser pôr a questão para ficar na... Sim. Era por causa de um aviário, por causa da certidão de interesse público, que era para fazer, por causa de fazer o REAP. Sim, senhor. Portanto, vamos tentar então resolver esse problema. O nome, já agora deixava o nome de quem está. António Manuel Dias da Silva. António Manuel Dias da Silva. António Manuel. Pronto, muito obrigado. Então. Manuel Dias da Silva. Não há mais ninguém para intervir do público. Vamos então entrar na nossa ordem de trabalhos. O primeiro ponto é de tomar conhecimento da deliberação da Câmara sobre a clarificação da deliberação de participação no IRS para 2016. Portanto, veio um documento, foi entregue um documento sobre isto. Alguém quer levantar alguma questão sobre este ponto? Passamos então à frente. Quer dizer alguma coisa sobre isto? É só para... Por lapso na deliberação tinha ficado referenciado o ano 2015 e era 2016. Passou esse ano. Sim, senhor. Passamos então ao ponto 2.2, que é sobre... Este tem votação, novos documentos previsionais para 2016, e isto porque houve uma alteração dos classificadores económicos. Foi distribuída também material, documentação sobre este assunto. Foi votado em reunião de Câmara por unanimidade. Alguém se quer pronunciar sobre este assunto? Podemos passar à frente? Temos que votar? Votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Tem minuta, não é? Ou não? Tem minuta, portanto vai passar. Passamos então ao ponto 2.3. Sobre a votação da proposta apresentada pelo Executivo sobre a segunda revisão do Orçamento da Receita e Despesa e as grandes opções do plano do ano 2015. Também foi distribuída ampla documentação sobre este assunto. Alguém quer levantar alguma questão? Há alguma coisa a dizer do lado do Executivo? Não? Portanto, ninguém tem questão a levantar. Portanto, vamos pôr também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Também está a minuta, também vai passar, não é? Entramos então no ponto 2.4. O ponto 2.4, que é o ponto sobre o reconhecimento de interesse público municipal das instalações da atividade pecuária. Há já uma inscrição. Faz favor, deputado Zé Luís Morjão, tem a palavra.
Eu tinha que falar alguma coisa, porque isto é uma coisa que foi disputada um bocado por mim. Aliás, dizem que esta Assembleia Extraordinária foi por minha causa, não foi por minha causa, foi por causa desta centena e meia de pessoas que estão aqui. Ora bem, o que me preocupa no meio disto tudo, e que eu já tive a oportunidade de comunicar ao Dr. Matos, é o timing em que isto foi feito. Porque, como todos sabem, eu já alertei para isto, pessoalmente, alertei para isto até na Câmara Municipal, antes das Assembleias Municipais, alertei para isso há cerca de 4 meses. Foi até o Conselho Presidente da Câmara que me encaminhou para a arquiteta Carriço, e ela disse para estar descansado, que os timings eram conhecidos por ela, estava tudo tranquilo, queria ser feito. O que é que as Assembleias Municipais foram surgindo, e eu na realidade reparei que não existia aqui nada. Eu preocupado fiquei, mais uma vez repito, não por minha causa, porque o interesse público tem até para mim, porque eu tenho o meu edificado todo em zona urbana. Mas há pessoas que não é? E é complicado eles renovarem o RIAP, ou até fazerem, se não o tiverem. Na última Assembleia que houve, que foi em Vila Maior, um mês. Há mais ou menos um mês, no final eu alertei novamente, e achei estranho até nem estar no ponto de trabalho, e no final fui convocado para uma reunião também com o Sr. Presidente da Assembleia, com o Dr. Matos, com a arquiteta e com a jurista. E com o jurista, exatamente. Aí chegou-se a um acordo do que é que seria feito, e puseram-se também timings. Seria a entrega das pessoas até o dia 15 e a Assembleia Extraordinária no dia 22, que seria justo. O que é que acontece? O prazo para a entrega do interesse público em Viseu, em Viseu é no dia 2. Eu na altura falei, é no dia 2, claro que no dia 2 é um sábado, dia 4 eu telefonei para lá, será aceitável, apesar do registro ser eletrónico. Agora, expliquem-me como é que as pessoas vêm, esta centena e meia, mais ou menos, de pessoas vêm à Câmara Municipal requerer a certidão, embora ela até possa estar pronta, e vão entregar a Viseu com uma pessoa que lá está para o atendimento. Eu não compreendo. E não sei, por mais que me queiram explicar, eu peço imensa desculpa daquilo que eu estou a dizer, por mais que me queiram explicar, eu não consigo compreender. Há 4 meses, custava alguma coisa aquela carta que mandaram às pessoas, mandarem há 3 ou 4 meses atrás, fazer o processo em ordem, que era facílimo, aquilo quer dizer, as pessoas é que fizeram o preenchimento da coisa, embora com a ajuda também dos serviços técnicos. Quer dizer, isto não é uma recriminação nem nada, quer dizer, é uma tristeza. Quer dizer, eu acho até que houve aqui uma certa falta, desculpem que vos diga também, uma certa falta de respeito por estas pessoas todas que aqui escreveram o nome. Peço imensa desculpa, não quero. Sabem que eu não sou pessoa de criar nem conflitos, nem críticas a bolso, nem pessoa de paz, mas eu não posso concordar com isto. Muito obrigado, Sr. João. Deputado Lopes Oliveira. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, estimado público. Eu gostaria, em primeiro lugar, de ouvir uma explicação acerca disso, depois da explicação, que efetivamente acho que deverá ser dada pelo vereador do Pelouro. A partir daí, depois eu gostava de fazer também a minha intervenção de acordo com a explicação que é dada, porque eu julgo que é importante esta explicação, na medida em que esta Assembleia Extraordinária foi especificamente para isso, e depois ainda põe em último ponto aquilo que é de facto o objeto da Assembleia Extraordinária, até fica para o último ponto. Mas isso não está em causa, está em primeiro ou segundo. Eu gostaria, em primeiro lugar, que fosse dada uma explicação ao público, principalmente aos agricultores deste setor primário deste Conselho, porque esta é uma matéria extremamente delicada, uma matéria extremamente melindrosa, é uma matéria na qual o poder político em São Pedro do Sul tem se abstraído completamente do setor primário. Já há uns anos esta parte, não é só de agora. E, obviamente, quando se fala no setor primário, quando se interessa por esse setor, até inclusive a própria estrutura política da própria autarquia não tem alguém representado, ou melhor, o Conselho não tem um representante, não tem quem represente efetivamente o setor primário com toda a dignidade e com aquilo que efetivamente é a matéria em si do Conselho, a matéria em si daquilo que nos permite, evidentemente,
objetar sobre até este especial. Ford tem tudo sem tempo, tudo em cima do joelho. Eu julgo que é um desrespeito, como disse o Sr. Deputado Luís Murujão e Presidente da Junta de Bordões, é de facto um desrespeito pelo setor primário e pelos agricultores do nosso Conselho. Eu julgo que merecem, e estes agricultores merecem de facto um pouco de respeito. E gostaria, obviamente, de uma resposta mais concreta acerca desta matéria, o que é que lhes permitiu fazer até este momento e o que é que lhes vai permitir fazer a resposta a estes agricultores, aos requerimentos, precisamente para eles legalizarem a situação até o dia 2 de janeiro. Não há mais ninguém inscrito? Sr. Presidente, Sr. Vereador é que fala, não é? Sobre o assunto. Bom dia, Sr. Presidente, mesa. Bom dia, Srs. Deputados. Se há aqui desrespeito, esse desrespeito não é da Câmara para com o setor primário, o Sr. Engenheiro e o Sr. Luís Murujão. Sabem muito bem que não é a Câmara Municipal que tem competências nesta área. Com certeza que o Sr. Luís Murujão e o Sr. Engenheiro leram o decreto-lei na totalidade, certo? Quantas vezes se fala na Câmara Municipal neste decreto-lei? Podem-me responder. A questão do interesse público, não estou a falar em Câmara, estou a falar em Assembleia Municipal. Não é o responsável. A Câmara apresenta a Assembleia e a Assembleia manifesta-se. Agora tem que... A Câmara apresentou à Assembleia um documento, certo? Pois eu digo, este decreto-lei fala da Câmara Municipal 3 vezes e só na relação dos espaços PDM, REN e RAN. Por isso é que houve esta oportunidade para os senhores exploradores agrícolas poderem avançar com a legalização das suas explorações. Porquê? Porque uma grande parte delas, e nós recebemos 144 requerimentos, que não teríamos recebido, Sr. Luís Murujão, se estivéssemos à espera que os serviços se organizassem para ir às localidades. Fomos lá nós dizer, se quiserem aproveitar esta oportunidade, aproveitem agora. 144. Ainda hoje, de manhã, apareceram 2 pessoas também para apresentar os seus requerimentos. Coisa que já não poderia ser feita porque tinha que ser apresentado à Câmara, aprovado por a Câmara e remetido à Assembleia Municipal para ser declarado o interesse público. Ora, dessas 3 vezes que se fala da Câmara Municipal, fala-se, e eu explico, é no artigo 5º, no artigo 9º e no artigo 14. No artigo 5º, para dizer que o pedido de regularização deve ser instruído com os seguintes elementos: deliberação fundamentada do reconhecimento do interesse público municipal, regularização do estabelecimento ou instalação emitida pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara. Primeira vez que se fala da Câmara Municipal. Segunda vez que se fala da Câmara Municipal é na Conferência de Serviços. Entregues os documentos vão ser analisados por uma comissão, da qual a Câmara não faz parte, a não ser que haja situações, isto está aqui bem descrito, situações que sejam desconformes com instrumentos de gestão territorial vinculativo dos particulares ou com servidão administrativa ou restrição de utilidade pública. Só nesses casos, ou seja, PDM, REN e RAN. Só nesses casos é que a Câmara Municipal faz parte da Conferência de Serviços.
faz parte da Conferência de Serviços, juntamente com a associação ou a direção que gere a REN, o mesmo sobre a RAN, que estão presentes também, e também todos os outros elementos que fazem parte do Task Force que está a organizar toda esta tentativa de recuperação e de legalização. A última vez que se fala em Câmara Municipal, artigo 14, Sr. Luís Gurjão, fala-se dizendo que concluídos os processos de adequação dos procedimentos de gestão territorial ou de servidões e restrições de utilidade pública, lá está outra vez o PDM, lá está outra vez a REN e a RAN, deve o particular requerer a legalização da operação urbanística. Essa legalização da operação urbanística, obviamente, é com a Câmara. Não está aqui no decreto-lei em lado nenhum que a Câmara Municipal deve instituir-se como pioneira na resolução do assunto da ilegalidade sistemática em que vivia um conjunto de explorações agrícolas, não por qualquer tipo de atitude maléfica da parte dos detentores das explorações. Nós sabemos como é que são as coisas vão passando dia para dia, são explorações pequenas, isto se calhar passa, as explorações são consideradas, às vezes é uma diferença de uma unidade faz a diferença entre a retenção normal dos animais em estábulo e uma exploração. Basta passar de 2 ovinos para 3, já passa de retenção normal para uma exploração. E como tal, não é por mal que as pessoas que têm explorações agrícolas se adaptavam a uma situação de ilegalidade. Por outro lado, o nosso PDM é bastante restritivo em zonas fora das localidades. E como tal, quando era preciso arranjar espaço para um estábulo, havia algumas dificuldades. Não era por essas dificuldades que as pessoas deixavam, como sabem, de fazer os estábulos. Faziam na mesma, mas estavam ilegais. Agora foi dada a hipótese de ser legalizado esse estábulo. E mais, foi dada a hipótese de ampliar as instalações existentes. Podíamos ter começado em setembro, Sr. Luís Gurjão, Sr. Presidente da Junta. Podíamos, mas quanto mais cedo começássemos, mais depressa tínhamos a Assembleia para o interesse público e menos pessoas eram abrangidas. Acabei de lhe dizer que ainda hoje apareceram 2 pessoas. É certo que não somos nós, nem a Assembleia, nem a Câmara, que institui os feriados. É certo que vamos perder 2 dias. Isto não estava na intenção do legislador roubar 2 dias à legalização dos projetos, com certeza, mas coincidiu. Nós temos tudo pronto para poder entregar as declarações a partir do meio-dia, esperando que a Assembleia termine antes do meio-dia. Portanto, as pessoas ficam com a tarde de hoje e ficam com um dia inteiro para resolver esse problema. Se os serviços em Viseu só têm um funcionário a atender as pessoas, isso sim, Sr. Engenheiro, é falta de respeito. Isso sim é falta de respeito. Porque sabem que está a acabar um prazo, se lá têm uma pessoa só, como disseram, é falta de respeito para com os utentes. E, para já, fico por aqui. Só uma coisinha pequena. Sim. Para mim. Faz favor.
Eu não questionei aqui a responsabilidade que a Câmara tem em avisar as pessoas. Isso a Câmara Municipal avisar as pessoas, acho que o deve fazer por uma questão de princípio. Aliás, a Câmara Municipal, ela mesma decidiu criar, como na última Assembleia, eu até questionei o que é que faria um gabinete de apoio ao agricultor, e muito bem, eu acho que aí, que é, digamos, moralmente já tem essa facilidade de o fazer. Eu acho que isso é uma falsa questão. A questão é o seguinte: o Tomates disse que se mais pessoas, quanto mais cedo fizessem, menos pessoas vinham. Não é, eu também concordo um bocadinho até um certo limite, Tomates. Vamos lá ver uma coisa. Quando vocês puseram os fiscais a avisar as pessoas, aquilo que fizeram, as pessoas que estão aqui, na realidade, esta quantidade de pessoas que estão aqui, na realidade é fruto disso ali, dali, que louvei isso. Terem de avisar as pessoas porta a porta, eu louvo isso, está fora de questão. A questão é, porquê que não fizeram isso? Porquê que não fizeram isso quando isto foi alertado? Quer dizer, eu pergunto, quantas assembleias extraordinárias é que foram feitas? Eu sou presidente de junta, pertenço à junta de freguesia de Bordões há 14 anos, mas só sou presidente de junta há 2. Eu penso que, acho que é a segunda assembleia extraordinária. Com certeza, se existe uma assembleia extraordinária é porque existe uma necessidade urgente de resolver um problema, uma necessidade real. E esse timing aí a questão da obrigação de estar lá duas, bastava lá estar uma, a dizer que a Assembleia teria que fazer isto ou aquilo, ou seria aconselhada a fazer isto ou aquilo, isso para mim não interessa, é na realidade, porque eu não consigo explicar aquilo, eu não sou político, sou zero, eu não consigo explicar aquilo que não tem explicação nenhuma. Quer dizer, se há 4 meses passaram-se Assembleias, há 4 meses eu alertei na necessidade urgente de se fazer isto, quer dizer, acho que não fazia mal nenhum se a Câmara tivesse começado, e conhecendo os timings, tivesse começado mais cedo. Isso aí é que é a minha não digo revolta, mas a minha angústia, quer dizer, isso é que eu não consigo compreender, porque na realidade eu não consigo que me expliquem aquilo que não tem explicação nesse aspecto. José Luís, obrigado. Não, peraí, José Casais, Sr. Deputado Casais. Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia e Presidente de Mesa, Srs. Presidentes, Srs. Vereadores, caros deputados. Eu só venho aqui falar por causa do seguinte. O Sr. Vereador referiu que eles fizeram o levantamento. Já agora, eu achava que a Câmara Municipal deveria ter o levantamento de todos os que produzem nesta terra, na nossa terra. Ou seja, não há dados estatísticos do que aquilo que se faz e aquilo que se produz e o volume do negócio no nosso concelho. A Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, de facto tem determinadas competências. Mas há coisas que nada impede de que se façam outras funções. Nomeadamente, eu acho que, até para bem da divulgação do que se faz na nossa terra, era conveniente que a Câmara Municipal tivesse dados estatísticos de todos os setores de produção por atividade, de acordo com o número de empregados que tem, o que produz ou comercializa, o volume de negócio. E isso não é difícil, porque todas as empresas têm que dar esses dados estatísticos à contabilidade. E a contabilidade é possível dar isso. Portanto, verificou-se que afinal a Câmara não tem, nomeadamente nos agricultores. Não se sabe quantos agricultores trabalham na nossa terra. Quantas pessoas trabalham a tempo inteiro ou a tempo parcial. Que número de efetivo pecuário existe no nosso concelho, por espécies. Portanto, eu pergunto, por exemplo, no meu caso da Madeira também, quantas pessoas estão envolvidas no Concelho de São Pedro Sul no negócio da Madeira? O que se produz? O que sai? Não há dados estatísticos sobre isso. Por isso eu digo que o poder autárquico também tem outras atribuições, pode ter outras funções para bem de todos nós. Era só isso que eu queria chamar a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. António Ferreira Gomes, Sr. Deputado.
Bom dia a todos. É evidente que nós não podemos justificar eventuais falhas nossas com exemplos dos outros, mas eu gostaria de trazer aqui algo que li há cerca de uma semana no Jornal de Notícias sobre uma entrevista que o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, que eu saiba não é do Partido Socialista, a entrevista é essa onde ele manifestava também o descontentamento e a dificuldade em fazer cumprir isto que nós estamos hoje aqui a tratar. E dizia ele que tinha constatado que na área do seu município havia também centenas, sobretudo, de criadores de gado bovino para leite. Conforme sabeis, o Minho está particularmente vocacionado para essa especialidade. E dizia ele que tinha também essas mesmas dificuldades em conseguir a legalização das explorações na área do seu município. Portanto, quero isto dizer que é um assunto de facto delicado. Eu tive o cuidado de ler o próprio diploma e confesso que é um documento que exige demasiado aos produtores. Há aqui produtores nesta sala e se eu fosse produtor, se calhar também me perderia nesta lista burocrática de exigências que são feitas aos próprios produtores, muitos deles iletrados e não preparados para esta coisa da papelada e muito menos para esta coisa da informática. Porque, tanto quanto eu percebi, claramente o Morujão é uma pessoa experimentada nisto, mas por aquilo que eu percebi, isto deve ser feito em plataforma informática, via computador. E agora pergunto, quem são os agricultores do nosso concelho que sabem lidar com esta coisa da informática? Mesmo nós que estamos habituados a lidar com computadores, temos alguma dificuldade em lidar com alguns programas. Eu imagino, no caso do meu pai, se ele ainda fosse produtor, ele não ia, com certeza, cumprir isto, porque ele não tinha condições para poder responder. E mesmo em papel, teria dificuldades. Portanto, eu acho que só espero que o Executivo, através dos seus serviços técnicos, agilizem a resolução deste problema, porque o que nós queremos, efetivamente, conforme diz o preâmbulo do diploma, é que as pessoas saiam bem desta cena e que não venham encerrar as explorações, porque se encerrarem a produção, efetivamente quem vai ficar a perder será a título menor o nosso concelho e a título maior o país, porque aquilo que se passa em São Pedro Sul, conforme acabei de traduzir através do exemplo da Póvoa, passa-se um pouco por todo o país. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara, Manuel Almeida, fala primeiro. Não mandou as bandeiras abaixo. Isto não. É só um pormenor. E o Sr. Presidente da Junta de Bordões sabe com certeza que houve concelhos vizinhos que cumpriram o decreto-lei. Ou seja, não se meteram no assunto. Arouca, Castro Daire. Mas foi mal. Quanto a mim foi mal. Quanto a mim, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Agora, quando a gente se mete e também é mal, aí fico sem saber o que é pior. É de gente meter-se e ser criticado ou não se meter. Como lhe disse há bocado, as declarações podem ser levantadas porque estão passadas a partir do meio-dia. E, portanto, há sempre um dia e meio útil para as pessoas resolverem esse problema. Não é famoso, não é, mas seria pior ficarem mais pessoas de fora da possibilidade de legalização das suas explorações. Porque sabe que o nosso tecido económico assenta muito, é um tecido de teia muito fina, assenta muito em explorações
agrícolas, principalmente na parte da avicultura. Encerrar explorações nesta altura, numa altura de crise, é estar a aumentar a crise dos nossos cidadãos. E foi por isso que nós mandámos a fiscalização para a rua fazer, não foi o levantamento total, não foi, porque esse já estava feito, já tinha sido mandado fazer por mim há 8 anos atrás. Foi só atualizar, e atualizar junto do RIAP também. E chegámos à conclusão que nem o RIAP nem o nosso batiam certo. Se nós somos descuidados e ter ido, quer dizer, teremos sido descuidados de não atualizar um ao outro ponto, Sr. Engenheiro, os serviços sociais que deviam estar constantemente em cima dos acontecimentos, a ver o que é que tinha sido aumentado, o que é que tinha sido reduzido, esses, pura e simplesmente, estavam muito aquém dos dados que nós tínhamos. Mas conseguimos fazer um acerto entre o ficheiro deles e o nosso e chegámos à conclusão que haveria muito a fazer, e por isso é que pusemos as pessoas a contactar pessoalmente as pessoas que têm explorações agrícolas. Notem que isto não era só para explorações agrícolas, era também para outro tipo de explorações, só que no nosso concelho não existem como por exemplo, pedreiras e coisas desse tipo também podiam ser legalizadas nesta altura. Isto. Muito obrigado. Eu passei à frente, tenho a palavra. Sr. Vereador, eu ouvi com atenção exatamente aquilo que se diz, e no meio deste eu acho que é importante todo o desenvolvimento que é feito em prol do agricultor e em prol do produtor pecuário em São Pedro do Sul. Não está aqui nem deve a Câmara estar a limpar a água do capote das falhas. Isto é efetivamente um trabalho que devia ser desenvolvido e é da responsabilidade da Câmara, independentemente do Sr. Vereador dizer que apenas e tão só a Câmara neste documento e no decreto-lei para o 165 apenas falar e abordar 3 vezes a Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem responsabilidade no Conselho, tem responsabilidade em todo o setor e deverá admitir exatamente isso. E é nesse sentido que eu aqui venho dizer-lhe que dou as mãos pelo facto de ter colaborado e partilhado exatamente com o interesse público em prol dos produtores pecuários. Saber também que existe um número muito grande de produtores pecuários que têm a detecção caseira, que são efetivos pecuários pequenos, que nem precisa de nada, nem precisa de legalização nenhuma, nem alguma. Dizer também ao Sr. Vereador que esta listagem que efetivamente chegou à Câmara Municipal e da vossa posse por intermédio dos serviços oficiais, dizer-lhe que isso foi um trabalho desenvolvido por uma organização do Conselho, uma organização cooperativa com a qual tem responsabilidade na sanidade animal neste Conselho e que muito tem feito pelo Conselho, pelos agricultores e por um interesse bem público, até o interesse bem público por esta terra. Obviamente, quando quiserem, também a organização cooperativa que é responsável pela sanidade animal está perfeitamente receptiva a informar, dar informação e dizer-vos que também é bom que saiba que o REAP foi efetivamente iniciado e todo este trabalho, esta listagem que aparece aí, foi efetivamente candidaturas que os agricultores ou que a organização cooperativa responsável por esse setor fez em tempo útil e que enviou para os serviços oficiais, na qual a listagem lhe aparece aí. Dizer-lhe também que a classe 3, que é aquela classe 2, classe 3, que é aquela que melhor enquadramento tem para este tipo de utilidade pública, julgo que é importante. Agora, o Sr. Vereador, eu não diria que isto era uma desculpa da treta. Não diria isto porque eu tenho como uma pessoa idónea, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que, dentro do âmbito político, independentemente das variantes que por aí tem passado, ou que passou ao longo da sua vida política, mas continua a considerá-lo como uma pessoa frontal, direta, e quando mete as mãos nas coisas é para levar efetivamente à frente. Mas aqui não gostei. Nós temos que admitir que este trabalho foi um trabalho muito feito em cima de joelho, foi um trabalho muito feito em cima da hora. Porque se fizesse como fez, por exemplo, dou-lhe um exemplo, e eu podia até fazer, até podia ter ajudado, como fez a Câmara de Ourém, que em tempo útil fez junto dos seus produtores pecuários uma coisa muito engraçada, que distribuiu, que
passou slide, foi junto das populações dizer em tempo útil aquilo que efetivamente deviam fazer. E não é em cima da hora, como foi feito em São Pedro Sul, e depois mandar para cima dos serviços oficiais. Vergonha, senhor vereador. Vergonha devem ter também a Câmara, poder deixar fugir os serviços oficiais do Ministério da Agricultura e Pesca de São Pedro Sul. Apenas existia aqui uma técnica, agora até foi para a Direção-Geral da Agricultura, ficou vazio, não há lá ninguém em baixo. Vergonha é quando se criou, tentar criar um gabinete de agricultura na Câmara Municipal, abandonou-se o gabinete, não sei onde, quem diz que não há dinheiro, não há subsídios, faça-os como fazem uma organização que trabalha a área da agricultura e que tem efetivamente um técnico, um gabinete que paga para isso. São os agricultores, paguem também para isso. Sr. Vereador, isso é que efetivamente estar a apoiar os agricultores, a apoiar o setor primário, a apoiar aqueles que têm interesse, e não se esqueçam que o setor primário em São Pedro Sul é e continua a ser um setor importante, mas muito importante, não é da treta. Aliás, eu julgo que não tenho ninguém na Câmara Municipal sensibilizado para esta área. Perdoa-me o Sr. Vereador, que foi um pouco empurrado para isso, foi um pouco empurrado para esta área, porque deviam ter partido antes de o deputado e presidente da Junta de Bordonhos ter questionado nas Assembleias, eu assisti, fui acompanhando, ter questionado, ter feito pressão para que isto acontecesse. Devia ter sido o contrário, devia ter sido a Câmara, independentemente de ser focada no artigo apenas 3 vezes, e com responsabilidade devia ter feito antes dele colocar a questão na Assembleia, devia ter feito, isso sim, e dia as mãos ao palmatório, falharam redondamente nisso. Sr. Vereador. Eu peço desculpa, Sr. Deputado Engenheiro Ribeiro, mas se alguém falhou aqui, não foi a Câmara Municipal. Certamente o Sr. Engenheiro e Deputado Municipal sabe qual é a data de publicação deste decreto-lei. Sabe, não sabe? Pronto, foi 5 de novembro de 2014. Durante um ano, por mais lentos que sejam os serviços, não os da Câmara, que em poucos meses puseram uma listagem cá fora com requerimentos preenchidos, se houve lentidão, foi dos serviços oficiais, que durante um ano não foram capazes de chamar a atenção dos seus agricultores, das pessoas que têm que lá ir praticamente todos os anos e todos os meses, alguns, porque uma vez é por causa do brinco, outra vez é por causa outra vez é por causa da sanidade, outra vez é por causa da análise, volta, meia volta, têm que ir ao serviço. Nada custava chamar a atenção para a legalização. Nós só o fizemos supletivamente, fomos suplentes, e fomos suplentes porque quem estava na equipa principal se baldou ao jogo. Sr. Presidente, queria fazer uma coisa desse respeito. Bem, eu até aqui tenho estado em pago e sereno, mas eu, com tantas barbaridades que aqui foram ditas, eu acabo de ficar nervoso com tanta asneira que aqui foi dita. Primeiro, queria dizer ao engenheiro Lopes Ribeiro que o senhor disse que o gabinete de apoio ao agricultor foi abandonado. Isto está completamente enganado. Neste momento nós estamos a criar um gabinete de apoio ao agricultor. Não, o senhor diz que foi abandonado. Quando se abandona uma coisa significa que já iniciou e que se abandonou. Desculpe, o abandonar é aquilo que eu lhe estou a dizer. Significa que já foi criado e que se abandonou. Isso é que é abandonar. Quem sabe português é assim que identifica. Agora, se não foi iniciado, não pode ter sido abandonado. De forma que nós, neste momento, estamos a criar um gabinete de apoio ao agricultor. Depois, o senhor diz que esta Câmara Municipal, e aqui a honra lhe seja dita, o senhor diz que esta Câmara Municipal e também as anteriores nunca deram nenhum apoio ao agricultor. Ora bem, eu aqui num bocadinho, enquanto o senhor falou, eu notei aqui uma série de coisas. Olha, pergunte ao senhor Presidente da Junta de Manhoce o apoio que se deu à vitela de Manhoce. Estamos a falar numa feira que estamos a fazer anualmente, estamos a falar no apoio que estamos a dar à certificação da vitela. Isto não era feito e nós estamos a fazer. Pergunta às pessoas de São Pedro Sul o que é uma festa que se chama a Festa do Feijão. Isto não é ajudar a agricultura, não. É fazer uma festa sem estar a escoar o produto. Pergunta aos agricultores se eles não vendem lá o feijão. Estamos a dar apoio
ao escoamento da castanha e do mel com a festa em Macieira. Pergunto ao Sr. Presidente da Junta de Sul e São Martinho das Moitas se realmente lá não vendem castanhas e mel e abóboras e maçãs. Pergunto se isso não é apoio. Aquelas festas que temos feito aqui, em que tem vindo cá as televisões, festas de artesanato e de agricultura, pergunto aos nossos agricultores se eles não têm vendido os produtos. O senhor é que não vem cá comprar, o senhor é que não está cá, o senhor nem sequer as vê. Isto digo-lhe na cara. O senhor fala na ajuda à agricultura, o senhor nem sequer cabe ver as coisas para realmente poder comentar se realmente os produtos são vendidos ou não. Como é que o senhor agora pode agora dizer que não se apoia à agricultura? Desculpe, há uma coisa que se diz que é quando um fala, o outro está calado. Então o senhor falou, e eu deixei falar. Agora, é de bom tom e é de extrema educação, o senhor agora está calado enquanto eu falo, depois se quiser responder aquilo que quiser. Depois queria dizer o apoio ao mercado tradicional. Não estamos a apoiar o mercado tradicional. Os agricultores todos sábados estão a vender os produtos. Não estamos a dar apoio. Depois queria dizer também, e isto, realmente, uma pessoa quando ouve tanta barbaridade, uma pessoa acaba a ficar nervosa e fica chateado com aquilo que se ouve. Nós fizemos uma candidatura a 400 mil euros, Sr. Engenheiro. O senhor é que não sabe. Nós fizemos uma candidatura a 400 mil euros para uma candidatura para um programa que se chama Terras São Pedro do Sul. Agora estamos à espera da aprovação. E se esta candidatura for aprovada, é bom para os agricultores. Estamos a apoiar a Lafoberri com a questão dos escoamentos dos mirtilos. Também não é ajuda aos agricultores. Não é nada. Isto que a gente está a fazer não é nada, na sua opinião. Estamos a apoiar a Associação de Artesãos. A Associação de Artesãos está a escoar os produtos que as pessoas têm para escoar. Estamos a dar apoio à cooperativa, à Cooperaízes com as instalações. Também não é ajuda nenhuma. Sim, não é nada. Elaboramos o Plano Municipal de Defesa das Florestas. Os agricultores geralmente têm também os seus pinhais. Isto também não é nada. Estamos a limpar estradões florestais e a retificar estradões que não eram retificados há largos anos. Isto também não é nada. Não se faz nada. No que diz respeito à avicultura, senhor Deputado Municipal, ainda recentemente tivemos uma reunião com o Secretário de Estado das Florestas, onde estivemos a pedir-lhe apoio no sentido de retificar a lei, no sentido de que as pessoas possam construir naquela faixa de 50 metros para podermos arranjar ali uma forma de poder ultrapassar a questão. Isto também não é nada. Depois, o senhor diz, atira sempre as responsabilidades para cima da Câmara Municipal, quer dizer, aqui o Estado não tem responsabilidade nenhuma. Quem criou esta lei foi a Associação Cristas, o senhor sabe. E a Associação Cristas também devia ter, em colaboração com os serviços do Estado, do qual o senhor até é funcionário, devia também ter posto os serviços do Estado também a colaborar nisto. Porquê é que há de atirar tudo para cima da Câmara Municipal? Porquê é que o Estado, através dos seus funcionários, também não estão a ajudar diretamente os agricultores? Depois, queria lhe dizer mais. Ainda no que diz respeito àquilo que disse o engenheiro Casais, Sr. Engenheiro, o senhor fala que a Câmara Municipal não tem dados estatísticos de nada. E em parte tem razão naquilo que está a dizer. Mas agora nós temos que estabelecer prioridades. Nós temos funcionários, quem pode fazer este tipo de serviço são os funcionários da fiscalização. Nós temos que estabelecer prioridades. Neste momento, nós temos outras prioridades que não essas. Nós, neste momento, para que o senhor saiba, nós temos que fazer os contactos com as pessoas, por onde vai passar todo o saneamento que vem de Pinho, vai passar aqui por São Pedro e que vamos criar uma nova etara, vai passar por um novo percurso, que geralmente é ao longo do rio, mas há zonas onde tem que passar para proprietários particulares. E o senhor sabe que é preciso contactar todas estas pessoas. O senhor sabe, que aqui também já foi dito, que estamos a tentar criar um circuito pedonal que vem desde as Termas até Dries e dar a volta ao contrário para o outro lado do rio. Isto implica que os nossos funcionários da fiscalização andem na rua. Além disto, tem os serviços normais de fiscalização, que é o setor da fiscalização das obras particulares e do nome das ruas, tem que fazer todo este serviço. Agora, nós temos, por exemplo, contactar as pessoas, nós vamos abrir para o ano uma série de estradas, nomeadamente a estrada que vai de Pinho para o Esteirinho, a estrada que vai de Pinho para os Barreiros e outras. Nós temos que contactar os proprietários para ser os terrenos. Nós ainda há pouco tempo andávamos na estrada de Serrazes. Tudo isto implica meios humanos. Agora, nós temos de ter opções. Ou vamos por estas opções, ou vamos para os dados estatísticos. Não... Tem funcionários a mais. Ó, Sr. Engenheiro, se me deixar acabar... Vocês falaram aqui, vocês já viram a falta de educação que há desse lado? Quer dizer, de um lado vocês falaram, agora eu estou a falar, vocês estão a me interromper. É
claro que há funcionários a mais, mas o senhor ainda tem dúvida que há funcionários a mais? Vocês estão sempre a bater no mesmo. Ainda tem dúvidas disso? Compara o nosso concelho com os concelhos vizinhos, caralho. Mas vocês ainda batem nisso? Não, está fora de questão. Vocês mudem de conversa. Agora, é claro que para fazer esse tipo de serviço tem que ser funcionários, não é rentabiliza, tem que ser funcionários da fiscalização. Não se pode pegar em determinados funcionários administrativos e pô-los a fazer esse serviço porque não é das suas competências, senhora deputada municipal. Só os funcionários da fiscalização que podem fazer esse tipo de serviço. Porquê? Porque é assim que as carreiras profissionais é assim que dizem. Eu não posso pôr um informático a fazer uma fiscalização. Agora, nós temos de dar prioridades. Neste momento, as prioridades são as obras. É a questão de saneamento. Nós temos de fazer uma série de saneamentos numa série de populações que, infelizmente, deixaram-nos o conceito sem saneamento. E temos agora a fazer os contactos, temos que adquirir os terrenos para as fossas, temos que fazer o encaminhamento de todas essas águas residuais para essas mesmas fossas. Esse trabalho tem que ser feito. E é isto que eu lhes queria dizer. Sr. Deputado Lopes Ribeiro. Vai ter que estar pronto ao meio-dia. Ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Mesa, há discussão, isto é um ponto importante, aliás, e eu fico, o entusiasmo, não fico nervoso, fico entusiasmado quando venho aqui defender a minha dama, que é o setor primário. Daquilo que eu ouvi do Sr. Presidente da Câmara, nada. As barbaridades da treta. É que o senhor diz que eu que digo barbaridades. Nós não falamos. Nós aqui falamos, não mandamos barbaridades. Nós dialogamos, nós questionamos, nós apresentamos as questões com educação, com respeito, respeitamos os órgãos como eles são, obviamente que sim, da mesma forma como tem que respeitar. O Sr. Presidente da Câmara não me respondeu literalmente nada às questões que foram colocadas, nada. Fez para aqui, divagou, trouxe manhoso, trouxe doces, trouxe artesanato, trouxe apoio às organizações, associações, cooperativas, não todas, porque apoia umas, não apoia outras, então havia de ser equitativo por todos. Isto, no fundo, as chamadas barbaridades vêm daí, não vêm daqui. A barbaridade ao Sr. Presidente começa a ser, é um tom um bocado forte. Também é bom, ninguém lhe pode contrariar, ninguém lhe pode dizer literalmente nada. Primeiro baixa fica nervoso. E depois acusa os outros de serem bárbaros. Bárbaro é treta, bárbaro é o tênis, bárbaro, é barbaridades, mandam muito, eu não mando barbaridades nenhumas, mas é o tota, pá. Eu estou aqui, apresento as coisas com educação, com respeito e contínuos. Ó, Sr. Deputado, contínuos, Sr. Deputado. É exatamente isso que efetivamente interessa. O Sr. Presidente da Câmara não respondeu literalmente a nada. Apenas deu para aqui devagar, não aceita os factos, manda para os serviços oficiais. Eu continuo a dizer, Sr. Presidente da Câmara, continua a pautar e a defender uns serviços oficiais no seu Conselho com a dignidade que lhe merece. Eu sou um funcionário da administração pública, como efetivamente o Xaré tem que ter orgulho por ser funcionário da administração pública no seu Ministério, como eu tenho. Não pode inferiorizar nem minorizar efetivamente os serviços, o seu Ministério. Não pode nem admito que minorize também os meus serviços. Se efetivamente isto chegou ao que chegou, a Câmara, o Poder Político em São Pedro do Sul tem também responsabilidade. Em São Pedro do Sul, os serviços oficiais do Ministério da Agricultura acabaram, a culpa também é, efetivamente, da autarquia. Pautem por isso, lutem para ter aqui um serviço à altura, Sr. Presidente. E em relação a esta matéria em si, que é aquela que nos importa, que é a legalização e votarmos exatamente uma coisa de interesse comum para os agricultores, obviamente que isso importa e é exatamente aquilo que nos trouxe hoje exatamente aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só quero fazer uma pergunta muito simples, que toda a gente entende. Deputado Ribeiro, quem é que licencia estas atividades económicas? É a Câmara, enquanto Estado local, ou é um departamento do Estado Central, comumente conhecido como CCR? É um processo. Isto é um processo. Não, estou a perguntar, quem é que assina o documento final que permite a atividade económica? É o Estado Central, ponto final, parágrafo. Posso, Sr. Presidente? Eu só queria responder ao Sr. Deputado Municipal, e agora já estou mais calmo, já lhe posso responder de outra forma. Queria dizer o seguinte: o senhor diz que apoia aqui umas associações e não apoia outras. Queria dizer, faz favor, queria que me dissesse aqui, alto e bom som, qual é a associação que nos estamos a apoiar. Não, diga, faz favor. Diga. Caso Pedro. A Caso Pedro, meus senhores, é uma associação em que os seus dirigentes ganham dinheiro, inclusive o engenheiro Lopes Ribeiro.
Agora, vamos apoiar uma associação onde os dirigentes ganham dinheiro? É esta a questão que se põe. Espera aí. Faz favor, responda. Responda. Tem lá calma, vamos lá ter calma. O Sr. Presidente da Câmara não lhe admite sequer este tipo de insinuações baratas. Agora o nervo. É verdade ou mentira? Mentira aquilo que você está a dizer. Ai, não ganham dinheiro. Não ganham dinheiro, com certeza que ganham dinheiro. Eu ganho e venço do meu serviço. A Cássio Pedro nunca me deu um tostão. Já está enganado completamente. Os dirigentes da Casa Pedro não ganham dinheiro? Diga aqui, senhor. Não, senhor, não ganham dinheiro. Não ganham? Não, senhor. Pronto, então deve ser eu que estou Não, equivocado. está equivocado com certeza. E não ganharam no passado? Não, senhor, está equivocado. Nunca ganharam. Nunca Nem senhas de presença, nem nada. Isso não é vencimento, não é Não ganhar. é vencimento. Ganham senhas de presença, meus senhores. Mas ganham senhas de presença. Pode dizer quanto é. Pode dizer quanto é. Se calhar, não tenho certeza, mas se calhar estamos a falar em 500 Nem euros. sequer lhe admito isso, nem admito isso em plena Assembleia. Se quiser, vá. Por isso. Se é associado, vá a uma Assembleia da Cássio Pedro e aí eu respondo. Aqui não sequer lhe admito isso. Isso é muito baixo nível. Estamos a desviar a Trazer, conversa, e mais, é desviar a conversa, é trazer à Lissa algo que não lhe fica bem. Você continua nervoso, continua a mandar Não, a guarda, nervoso não. continua a insinuar barato. Isso é insinuar barato. É de muito baixo nível, Sr. Presidente da Câmara. De muito baixo nível. Ninguém, vá. Não. Por isso, meus senhores, aquilo que o engenheiro Lopes Ribeiro pretende é apoiar uma associação financeiramente em que os seus dirigentes recebem ajudas de custo ou senhas de presença para estarem presentes nas reuniões. Segundo ponto, os serviços da agricultura acabaram e a culpa é da autarquia. Quer dizer, o Estado acaba com os serviços do Tribunal em Vouzela e Oliveira de Frades, a culpa é da Câmara. Os serviços, a culpa lá é do Estado. Aqui os serviços do Estado acabam com o serviço da agricultura, a culpa é da Câmara. Vejam bem a diferença de valores. Depois também queria dizer o seguinte, e sobre esta questão que está aqui em apreço, que é o facto de, se nós já tivéssemos aprovado aquela relação daqueles nomes que constam daquela listagem, aquele senhor que esteve aqui hoje a dizer para que fosse incluída lá na sua listagem aquele nome, o senhor que está ali ainda presente, aquele senhor já não tinha mais hipótese de ter resolvido a sua situação. Além dos outros dois que o Dr. Matos disseram que ainda hoje vieram cá ao serviço. Ou seja, essas pessoas já estavam completamente fora dessa mesma listagem, já não podiam ter hipótese. Hoje, ao estarmos a resolver o assunto hoje, estamos a dar hipótese que aquele senhor que está aqui hoje e os outros dois que estão lá fora à espera pudessem resolver a sua situação também. Vá, Sr. Deputado Marjão, vá, atenção. Era importante percebermos os timings já são curtos e faltam só 5 horas para acabar, ou meio-dia para acabar o... Quer dizer, Vamos acabar os seus vamos lá ver o seguinte, aquilo que disse, só ia pegar só naquilo, a questão só da comparação com a Câmara Municipal, só em termos de... A Câmara Municipal de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Barcelos não se pode comparar com mais Câmara nenhuma neste país, que detém 70% do efetivo pecuário do país todo. Quer dizer, aquilo é... Aliás, eu pessoalmente, se fosse Câmara Municipal, não aceitava com visto como vocês aceitaram, claramente, as votações deste sul, via caso a caso, porque aquilo são, na realidade, há casos lá, eu admito, e sou portador de leite, gritantes. Na realidade, nós estamos a ser apanhados numa altura muito complicada da nossa vida. Estão aqui dois amigos meus, portadores de leite, que é o Sr. Fernando e o Sr. Agostinho Barros, que somos talvez as três maiores, ou com mais também outra que é do Val, as três maiores explorações do Conselho. E nós neste momento estamos a sentir abraços com tremendas dificuldades financeiras. Nós estamos a perder milhares de euros todos os meses. Não? Nós estamos a falar disto muito claramente. Por isso mesmo é que tudo para nós é complicado, tudo para nós é quase inaceitável e é nisso. O próprio Presidente da Assembleia é engenheiro agrónomo, penso eu, também acho que teria aí acho é por isso que eu achei um bocado esquisito aqui esta convocatória ser tão em cima da hora, a pessoa aí deveria ter, a minha ideia, um bocado mais de sensibilidade para o caso, e conhecendo lá aqui tão bem como conhece. Quer dizer, eu acho que é aí que nós temos que nos focar, e temos que nos focar para estes problemas que aconteceram agora não se repetirem no futuro, e independentemente de saber se a culpa é de A, se é de B ou se é de C, todos nós unirmos no mesmo ponto e na mesma situação, ponto final. Já agora gostava de dizer o seguinte: a reunião esteve para ser na segunda-feira e não pôde ser por causa dos prazos
tem a ver com a reunião de Câmara que foi a 22, acho eu, depois meteu-se Natal, e portanto a reunião tinha que ser mesmo hoje, pá, por questões de prazo. E devo dizer também, ainda ontem as televisões, e mais que uma televisão, disseram que há uma pressão muito grande por parte das associações de agricultores, das confederações até, no sentido de adiar esta questão e não entrar, não ser dia 4. Pronto. E portanto isto não é daqui, pá, o problema não é aqui. Telefonar para os serviços da Estação Agrária de Viseu, imediatamente falei com o Eugênio Carreiros, que é um, acho que penso, um dos responsáveis lá nessa área, e questionei que eu fiquei na realidade preocupado até com um dia, que era a questão do dia 4. Falou-se na altura do dia 4, porque o dia 2 seria... No sábado. Quer dizer, ele falou-me, o dia 2 é, dia 4 será, mas dizer, o problema disto tudo hoje em dia é que os registros das documentações que são entregues no Ministério da Agricultura, qualquer Ministério, são registros eletrónicos. Faça o registro eletrónico e fica lá a datazinha do dia, da hora em que se Está bem. Bom, eu peço desculpa porque eu tive que me ausentar um bocadinho e tendo eu também o Pluro Desenvolvimento Rural, ouvi aqui algumas coisas que eu acho interessantes. Eu acho que importante é fecharmos isto e que os agricultores possam ter o processo deles concluído e legalizado, que acho que é para isso que estamos aqui todos. E mais do que discussão, é preciso na prática que as coisas fiquem resolvidas e o mais rápido possível. Quanto mais tempo estamos aqui a perder com isto, mais estamos a prejudicar os nossos agricultores, porque se calhar alguns neste momento já estavam a caminho de Viseu, que eu sei que alguns estão aí fora à espera que nós saiamos desta reunião. Portanto, quanto mais discussão, mais os estamos a prejudicar nesta fase. Depois, quando muitas vezes usam os exemplos de Vouzela e de Oliveira de Frades, Oliveira de Frades fez a reunião deles também, ainda, se não foi esta semana, foi na semana passada. E fizeram também reuniões extraordinárias. E penso que em Vouzela, se não estou em erro, também fizeram reunião extraordinária porque já tinham feito antes e depois, como o Dr. Matos disse há bocadinho, posteriormente apareceram mais processos e tiveram que fazer nova reunião para aprovar os que apareceram a posteriori. Portanto, desculpa lá, mas eu não interrompi ninguém até ao fim. E, portanto, quanto mais nós conseguimos levar isto mais ao limite, mais gente estamos a apoiar, como já foi hoje aqui evidenciado com mais 1 ou 2 casos. Portanto, quanto mais situações, e nós temos de trabalhar sempre para o 100%. Se tivermos 140 situações para legalizar, mas se conseguirmos levar a 142, melhor ainda, mais estamos a ajudar. Portanto, a nossa função é essa. Relativamente àquilo que eu pude apanhar aqui, da questão do apoio à agricultura ou não, mais importante do que estamos a falar do papel da Câmara, deviam olhar era para o que aconteceu até agora. Porque os nossos agricultores estão há 2 anos, salvo algumas situações pontuais, sem apoios comunitários. O Portugal 2020 está com 2 anos de atraso e faz com que muitos agricultores que têm projetos para avançar e que possam alavancar esses projetos não o tenham feito e estão há 2 anos à espera para poderem fazer os seus próprios projetos. Isso é que devia ser a sua grande preocupação, Sr. Engenheiro Ribeiro. Pois, não tem não. Mas também seria importante perceber no quadro comunitário anterior quanto é que foi efetivamente para os agricultores e quanto é que ficou para as pessoas que lhes fizeram os projetos e quanto dinheiro é que foi diretamente para os agricultores e quanto é que ficou a montante e que não foi diretamente para os agricultores. Era importante também essa conta e deixo esse desafio para fazerem no nosso Conselho quanto é que ficou efetivamente para os agricultores e quanto é que, porque o que me tem aparecido aqui na Câmara é mais do que os próprios agricultores virem pedir quando é que abrem as candidaturas, é consultores e projetistas preocupados quando acabam as candidaturas porque querem fazer projetos para ganharem dinheiro. Isso é que é lamentável. Depois, ainda só para acabar, outras situações que estão mal e que temos tido muitos problemas e que este governo já se comprometeu a solucionar e que também deveria ser uma grande preocupação, tem a ver, por exemplo, com os licenciamentos aviários, a questão dos afastamentos dos 50 metros, que já devia ter sido solucionado e que está a criar montes de problemas a agricultores da nossa região. O que se passou com as redes primárias e redes secundárias por causa do problema da aprovação do Plano Municipal de Defesa das Florestas fez com que muitas associações de compartes e juntas de freguesia perdessem as suas candidaturas por causa de situações processuais. Isso é que devia ser a grande preocupação, mas sobre isso não tem havido palavra nenhuma. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Ainda queres falar? Temos que votar isto, Paulo Ribeiro. Vá lá, Sr. Deputado, vá lá. Eu vou novamente responder ao Sr. Presidente da Câmara porque, com a elevação, os outros vereadores respondem às questões que eu coloco com toda a elevação, com todo o respeito e com todo o nível. O Sr. Presidente da Câmara responde de uma forma nervosa, de uma forma de atuarda e depois
acusa as pessoas que isto é de muito baixo nível. Quero dizer, Sr. Presidente da Câmara, em relação à senha de presença, dá a sensação que já deixou ficar aqui, que a organização de que eu sou presidente já há uns anos esta parte, e os meus pares de direção ficariam certamente muito ofendidos se a Câmara Municipal, ao apoiar outras organizações associativas e cooperativas, não apoiasse a Cassos Pedro pelo facto dos outros também terem uma senha de presença. Ou seja, nós todos os deputados que estamos aqui nesta Assembleia, eu tenho uma senha de presença hoje, ou seja, tenho um vencimento da Câmara Municipal. Ou seja, eu quando estou no uso da minha competência na organização, no momento que tenho uma senha de presença, estou a vencer. Se é assim a sua filosofia, é uma filosofia muito barata, de muito baixo nível, e eu não lhe admito isso, em respeito dos associados da Cassos Pedro, em respeito da organização, que é uma organização que tem mérito em São Pedro do Sul, e em respeito dos meus pares de direção e órgãos sociais. Posso? Senhor Deputado Municipal, queria dizer o seguinte. Para começar, quero dizer que também tenho muita consideração pelos associados da Cassos Pedro. E não é isso que está em questão. Agora, o que eu lhe queria dizer é o seguinte. Primeiro, não reconheço altura nenhuma em que a Cassos Pedro tenha pedido apoio financeiro à Câmara Municipal. Primeiro ponto. Segundo ponto, não acho justo, e penso que ninguém aqui achará justo, que se esteja a subsidiar uma associação onde os seus corpos gerentes recebem senhas de presença. Eu pertenci a muitas associações, e há aqui muita gente que faz parte de muitas associações presentemente, que não recebem senhas de presença. Eu estou a olhar aqui para presidentes de centros sociais, estou a ver aqui presidentes de outras associações, em que fazem parte dessas associações sem receberem senhas de presença. O senhor acha bem que uma Câmara Municipal esteja a subsidiar uma associação que, primeiro, não pediu nenhum subsídio e que, segundo, os seus membros recebem senhas de presença? Tem alguma lógica isso? Vamos passar à frente, então. Vamos então pôr Vamos pôr então a votação. Para ultrapassar esse ponto, vamos pôr então a votação. Está muita gente ali a concordar. Vamos lá então. Pôr a votação. Sabem o que é que vamos votar, não é? O reconhecimento do interesse público municipal de regularização de instalações de atividade pecuária. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade, pode dar ordens para serem passadas. E aquele senhor vem cá para acrescentar aqui o nome com o seu vereador. Então entrega aqui ao seu vereador. É o melhor até. Tem aí o Marcos. Está tudo bem. Está bem. Pronto, então o senhor fica mais um bocadinho. Portanto, mais não havendo, bom ano para todos.